Como investir em ações na prática. Nesse vídeo, além de te mostrar o passo a passo que eu vou seguir para investir R$ 2.000 numa ação, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber e ter já preparado antes de fazer qualquer tipo de operação, e também te dar um norte para você saber como analisar uma ação para poder escolher qual que você vai querer investir. Porque de nada adianta você saber como investir, mas não saber em que investir. E eu fiquei um bom tempo pensando em como fazer esse vídeo da melhor forma possível por dois motivos principais. O primeiro é o fato dos meus vídeos passados eu já estar alertando vocês de que a gente está num momento muito bom para investir em ações. E o segundo motivo é o fato de eu saber que essa é uma grande dúvida da maioria das pessoas. Como investir em ações, ou até mesmo qual o primeiro passo que você tem que dar. Muita gente não sabe nem por onde começar. Então, para deixar tudo muito claro nesse vídeo, eu resolvi dividir ele em 3 partes. Primeiro, a gente vai falar sobre por onde começar. Vou te explicar tudo o que você precisa saber e o que você já teria que ter preparado para estar apto a investir numa ação. Depois a gente vai abrir aqui um site que eu gosto muito de usar para fazer análise fundamentalista. Se você não sabe o que é isso, você vai saber também ao longo do vídeo, mas é basicamente como selecionar a ação que você vai querer investir. E por fim, no final do vídeo, a gente vai abrir a minha corretora, a gente vai entrar lá no Home Broker, que se você não souber também o que é, vai ficar tudo muito claro, e a gente vai fazer exatamente o investimento de R$ 2.000 numa ação que eu vou escolher. Mas antes de mais nada, se você gostar desse tipo de conteúdo, não deixe de deixar um gostei aqui embaixo e se inscrever no canal. Eu vou estar fazendo mais vídeos nesse formato aqui, porque eu sei que essa é uma dor muito grande do pessoal que está começando a investir agora. E além disso, você me ajuda a crescer mais ainda esse canal e poder impactar mais pessoas. Mas chega de enrolação, vamos para a primeira parte, que é por onde começar. Quais são os seus primeiros passos antes de investir numa ação? Bom, a primeira coisa que você precisa ter é uma conta em uma corretora. Se você não sabe o que é uma corretora, ela é basicamente a empresa que tem as ferramentas necessárias para a gente acessar a bolsa de valores e a gente poder fazer essas negociações. A grande maioria dos bancos já tem corretoras que são vinculadas neles. Então, por exemplo, se você já tiver uma conta corrente no Banco Itaú, o Itaú já vai te proporcionar um fácil acesso para a corretora dele, para você poder fazer transações na bolsa de valores por esse mesmo banco. A mesma coisa vale, por exemplo, para o Bradesco, para o Santander, para o Nubank. Só que também existem corretoras que são menores, que não estão vinculadas necessariamente com algum banco em específico. O que vai diferenciar esses dois tipos de corretora normalmente são os valores das taxas. As corretoras que são maiores ou mais conhecidas, normalmente elas vão cobrar um pouco mais de taxa, elas oferecem também mais segurança como consequência, enquanto que as corretoras menores, que são menos conhecidas, elas vão tentar ganhar novos clientes oferecendo uma taxa menor. E falando em taxa, são alguns tipos de taxa que existem quando você investe numa bolsa de valores para comprar uma ação, por exemplo. A primeira taxa é a de corretagem. Mais para frente no vídeo eu vou te mostrar a ferramenta que a gente usa para acessar a bolsa de valores e enviar um negócio que a gente chama de ordem de compra ou ordem de venda, que é basicamente você avisando para as pessoas que você quer comprar uma ação ou que você quer vender alguma ação. E a taxa de corretagem é justamente o preço que você paga para conseguir executar essa ordem de compra ou de venda de um ativo. E essa taxa ela pode ser um valor fixo, como por exemplo R$ 4,90 por ordem, ou ela pode ser também um percentualzinho do valor que você está negociando. Pode ser 0,5% do total. E tem até algumas corretoras que não vão te cobrar nenhum tipo de corretagem, como é o caso da corretora Clear. Uma outra taxa que hoje em dia não é tão comum de cobrarem quando a gente está falando de ações, mas pode ser que te cobrem, é a taxa de custódia, que seria um preço que você paga periodicamente para você ter esses ativos dentro da corretora. Mas como eu falei, isso aqui já foi isento há muito tempo pelas corretoras, hoje em dia não é muito comum, mas pode existir um caso ou outro que você tenha essa exposição. A gente também tem pequenas taxinhas que são cobradas pela própria B3. A B3, caso você não saiba, é justamente a empresa que detém a Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então sempre que a gente está acessando a Bolsa de Valores através das ferramentas que a corretora te disponibiliza, a gente na verdade está entrando no sistema dessa empresa chamada B3. E a gente também tem aqui o imposto de renda, só que diferente de outros tipos de investimento, essa aqui, o investidor ele precisa fazer o pagamento manualmente, através de um DARF. Só que não é todo mundo que precisa de fato pagar o imposto de renda, você tem algumas regrinhas aí que ajudam principalmente quem está começando, quem não está negociando um montante muito grande ainda de dinheiro. Então você não precisa pagar imposto de renda se você vender uma ação ou um conjunto de ações e aí no total acumulado desse seu mês que você fez as vendas, você tiver um lucro menor que R$ 20.000. Só para deixar claro, isso aqui é só se você lucrar. Se você tem prejuízo ou você ficar no 0 a 0, por exemplo, você estaria, obviamente, abaixo desses R$ 20.000 de lucro, que é o mínimo para você pagar imposto de renda, então você está isento. E caso você vá pagar o imposto de renda, a gente está falando aqui de você ter que pagar 15% sobre o lucro líquido que você teve em cima das operações que você fez. Para fechar, uma outra dúvida que as pessoas acabam tendo é: será que eu preciso ter mais de 18 anos para poder negociar na bolsa? A resposta é que você não precisa. Se você já tiver um CPF válido,
você já consegue criar uma conta numa corretora e acessar tudo que você precisa na plataforma deles. Beleza, agora que você já entendeu os primeiros passos, já tem uma conta numa corretora, você precisa fazer duas coisas. Você precisa transferir o seu dinheiro da sua conta corrente do banco para a sua conta de investimentos dentro da corretora. Isso é importante, inclusive, se você estiver usando já uma corretora dentro da sua plataforma. Na XP, por exemplo, você tem a sua conta corrente e a sua conta de investimentos. Só que é no mesmo aplicativo, na mesma plataforma. Você mesmo assim precisa fazer essa transferência. E a segunda coisa que você precisa fazer é escolher uma ação para você investir. E é muito curioso que quando a gente fala de ações, muita gente acha que existe um papel, uma empresa específica na bolsa que vai subir do dia para a noite, que poucas pessoas sabem, que elas deixam em segredo. Mas a grande verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. As pessoas, elas na verdade, elas fazem análises muito profundas com relação a cenários econômicos do país, cenários políticos, cenário financeiro interno na empresa. Até existem pessoas que sabem se uma ação vai subir ou descer, mas normalmente essas pessoas trabalham nas empresas que estão listadas na bolsa e, além disso, elas não podem investir e nem podem compartilhar essas informações com as outras pessoas. Isso aí seria uma informação privilegiada, isso aí é contra a lei. Eu, por exemplo, já trabalhei dentro de uma empresa que fazia parte do grupo BTG Pactual e a gente tinha exatamente essa regra, eu não podia investir em vários tipos de ativo, ações, por exemplo, eu não podia. Se eu quisesse investir em qualquer empresa que fosse na bolsa, eu teria que passar por uma burocracia muito grande e a empresa faz isso justamente para evitar que existe alguma suspeita de informação privilegiada, porque de fato rodam muitas informações quando você trabalha num lugar desses. Mas galera, não confie em 100% numa recomendação de alguém, isso é muito perigoso. É muito importante que você estude, que você ouça, leia e faça a sua própria análise para você tirar suas próprias conclusões. E a gente vai abrir aqui duas empresas diferentes, uma delas eu já investi inclusive, só que nenhuma delas é uma recomendação de investimento, tá? Eu fiz isso por minha conta e risco. Eu vou te explicar de uma forma bem simplificada como é que você pode fazer uma análise bacana, a sua primeira análise, para você começar a entender alguns termos, alguns indicadores, o que é interessante de você olhar para a empresa. Para achar os indicadores de uma empresa que eu quero investir, eu venho nesse site aqui que se chama Fundamentos, ele é muito famoso, muito conhecido, e eu adoro vir aqui porque é tudo muito fácil de você acessar. E a primeira empresa que a gente vai olhar é a Sanepar. Se você não sabe, ela é uma empresa de saneamento, de tratamento de água, basicamente, que fica lá no Paraná, e ela tem esse código aqui, que é SAPR4. Isso aqui é o que a gente chama de ticker, e é o que a gente vai usar para pesquisar no Fundamentos, nesse site que eu vou deixar aqui na descrição, para ver os indicadores dessa empresa. O ticker nada mais é que um código que as empresas têm para as ações deles dentro da bolsa. Só que se a gente escrever os 4 primeiros dígitos da Sanepar, a gente vai ver que tem alguns números que são diferentes ali embaixo. E cada um desses códigos são tipos diferentes de ações dessa empresa que a gente vai analisar. E esses números são basicamente padronizados. Quando termina em 3 o ticker, são basicamente as ações ordinárias, que são ações que você, durante assembleias e votações, para levar um direcionamento da empresa, você tem, de certa forma, uma preferência, você tem um peso maior no seu voto. Os tickers que terminam com 4 são as ações que a gente chama de preferenciais. Nessas ações você tem preferência a receber dividendos. E dividendos, caso você não saiba, são repartições de lucros que as empresas podem ou não fazer. Tem empresa que distribui dividendos e tem empresas que não distribuem. E com uma ação preferencial você tem a preferência de receber esses dividendos. Quando o ticker termina em 11, ele pode ser basicamente duas coisas. Ou pode ser um fundo imobiliário, que é um outro tipo de investimento da renda variável, que também é negociado em bolsa, ou é o que a gente chama de uma unit, que nada mais é que um pacote de ações preferenciais e ordinárias, só que num ativo só. Você compra um ativo e você já tem um pacote com vários tipos diferentes das ações dessa empresa. E a quantidade vai variar de empresa para empresa. A Sanepar, por exemplo, são 4 ações preferenciais e uma ordinária dentro de uma unit, se eu não me engano. E como eu falei, eu investi nessas ações um tempinho atrás, então eu vou abrir aqui a que eu investi, que foi a unit, a SAPR11. E aqui a gente já se depara com vários números diferentes, várias siglas. Eu sei que vai ser um pouco confuso no início, mas eu vou tentar te passar uma ideia bem breve do que é interessante você olhar no primeiro momento. Bom, a primeira coisa aqui é a gente tem a cotação. Isso aqui é literalmente o preço que está custando essa ação nesse momento. Como hoje eu estou gravando segunda-feira, eu acho que o site ainda não atualizou, mas ele te fala exatamente aqui qual a última data da cotação. Então ela foi marcada no dia 2/5, sexta-feira. E caso você não saiba, a Bolsa de Valores ela não abre fins de semana. Inclusive, ela tem horários de funcionamento. Aqui a gente tem outras informações sobre a empresa em si. A gente tem o valor de mercado dela, 9 bilhões de reais. A gente tem o valor da firma, o número de ações que estão disponíveis para o público. E aqui a gente tem alguns indicadores fundamentalistas.
Qual a lógica desses indicadores? Quando uma pessoa investe numa ação, ela pode ter várias intenções diferentes. Ela pode ter a intenção de já querer vender no dia seguinte, vender no mesmo dia, vender daqui a um mês. Só que tem gente que percebe que isso aqui não é algo fácil de se prever e tenta olhar para o longuíssimo prazo, coisa de anos. Existem duas coisas que um investidor muito bom quer fazer quando ele está procurando investir numa ação. Ele quer investir numa empresa que seja lucrativa e saudável, né, que tenha um fluxo de caixa interessante e crescente. E além disso, ele quer comprar essa empresa no momento que o preço dela esteja barato. E são esses indicadores aqui que vão dar uma base muito grande para a gente. Não é um indicador em específico que vai dizer se é bom ou não entrar, porque cada um deles diz uma coisa diferente. A gente vai falar aqui de 2 em específico, mas todos são muito interessantes de você ler. Inclusive nesse site você consegue botar o mouse na interrogação e ter uma descrição bem a fundo de cada uma delas. O primeiro indicador que a gente vai falar é o P sobre L, que é o preço sobre o lucro da ação. E esse número aqui nada mais é que o tempo que levaria em anos para você conseguir ter um retorno do que você pagou para comprar a ação através de lucros da empresa. E qual a lógica desse indicador? Quanto menor esse número, mais interessante. Porque significa que a empresa leva menos tempo para reaver esse capital que você investiu através de lucros, ou seja, ela lucra muito. E um outro indicador muito legal que a gente tem aqui é o P sobre VP, que é o preço pelo valor patrimonial da empresa. Eu gosto muito desse indicador, porque ele literalmente diz pra gente se a empresa está barata ou não. Basicamente, se esse valor estiver abaixo de 1, significa que a empresa está mais barata do que ela realmente vale. Nesse nosso caso aqui, 0,83 seria equivalente, tá, a falar que essa empresa custa R$1 milhão e você está conseguindo comprar ela por R$830 mil. Se esse valor tiver igual a 1, significa que ela está sendo vendida pelo que ela vale. E se ele estiver acima de 1, significa que você vai estar pagando mais caro pelo que ela realmente é. Um exercício legal para você fazer é, por exemplo, abrir uma empresa americana muito conhecida, sei lá, como a Apple, e você tentar olhar esse indicador dela. Você vai ver que ela está muito inflada. A gente está passando por um momento onde os preços no mercado americano estão muito acima do que eles realmente deveriam estar, principalmente as empresas de tecnologia. Uma outra coisa bem legal para você fazer é você vir aqui em gráficos e em balanço patrimonial. Nessa aba aqui a gente vai ter algumas fotografias com relação a alguns indicadores financeiros dessa empresa, com o histórico deles. Tem patrimônio líquido e olha só que legal, a gente vê que é uma empresa que está em crescente. Ao longo dos anos, de fato, ela só tem superado o quanto ela já tinha de patrimônio. E isso aqui pode ser um indicativo muito legal para a gente, para ver se a gente está colocando o nosso dinheiro numa empresa que está gerando valor. Porque tem muita empresa que pode não estar dando prejuízo, mas ela fica no 0 a 0 ao longo dos anos, ela não sai do lugar. Bom, a próxima ação que a gente vai falar aqui é a do Banco do Brasil, BBAS3. A gente está vendo aqui uma ação ordinária dela. Se a gente for olhar, ela só tem esse tipo de ação. Ela não tem preferenciais ou units. E um negócio muito interessante da gente analisar quando a gente está falando de investir numa ação é você olhar para o qualitativo dela também. Que tipo de empresa ela é? Quando a gente está falando de Banco do Brasil, a gente está falando de uma estatal. É uma empresa centenária. E a empresa, por ser centenária, ela já passou por diversos tipos de crise que o país enfrentou, que o mundo enfrentou. E mesmo assim, se a gente for olhar hoje aqui o balanço patrimonial dela, olha os indicadores aqui. As operações de crédito crescendo, os depósitos, olha o patrimônio líquido dessa empresa. A gente está basicamente falando de uma empresa que está numa crescente ao longo dos últimos 10 anos, facilmente, tranquilamente, que está sendo vendida por um pouco abaixo do valor dela. Como se ela custasse R$1 milhão e ela estivesse sendo vendida por 920 mil. Só que só lembrando mais uma vez, isso aqui não é uma recomendação de compra, tá? Se você quiser investir nessas ações, você pode ficar à vontade, mas você tem que lembrar que a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, ninguém sabe. E existe sim chance da gente perder dinheiro investindo nesses papéis. Vamos assumir agora então que a gente quer investir R$2 mil nessas ações do Banco do Brasil. O que a gente vai fazer? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é acessar a sua conta na corretora. Eu vou estar usando aqui a XP, mas se você estiver usando outra, não tem o menor problema. O processo vai ser basicamente a mesma coisa. Aqui na sua corretora, você provavelmente vai ter uma página um pouco diferente, mas bem similar a essa aqui. E vai ser provavelmente muito fácil de você achar esse campo chamado Home Broker. Você vai clicar nele e a gente vai abrir aqui o que é exatamente a ferramenta que permite a gente acessar a Bolsa de Valores. Aqui talvez a coisa fique um pouco assustadora, mas vem comigo que é bem tranquilo de você entender. A gente também não vai falar sobre tudo que tem aqui, só sobre o básico para você conseguir investir, por exemplo, uma quantia numa ação. Bom, a primeira coisa que chama a nossa atenção são esses bloquinhos aqui no meio. Isso aqui nada mais é que o book de ofertas. E a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre eles. Vamos abrir aqui das ações que a gente quer mostrar como é que se compra. Então a gente vai pesquisar aqui o ticker do Banco do Brasil, que é o BBAS3, que a gente viu lá no Fundamentos. E vamos dar um foco agora para esse primeiro bloquinho aqui da esquerda, que é o book de ofertas dessa ação. O book de ofertas ele está mostrando para a gente as seguintes informações. Ele está mostrando aqui
qual a cotação atual dessa empresa, o quanto ela cresceu ao longo desse último período, o número de lotes que estão sendo vendidos no mínimo. Aqui na esquerda a gente tem as pessoas querendo comprar essa ação com esses preços aqui, 29,15, 29,15, 29,13, 12. E aqui na direita as pessoas querendo vender essa ação, 29,16, 29,17. Então perceba que tem um total de 1.500 unidades aqui para serem compradas a R$ 29,15. E a gente tem do outro lado 1.000 unidades querendo ser vendidas a R$ 29,16. Essa transação ainda não aconteceu, por culpa de 0,1 centavo. A transação ela vai acontecer justamente quando os preços se casam, ou quando alguém querendo vender CD e colocar o preço do comprador, R$ 29,15, ou quando alguém querendo comprar CD e botar o preço que a pessoa quer vender, como por exemplo R$ 29,16. E conforme essas unidades forem saindo do book, o preço vai se movimentando. Esse gap entre compra e venda vai mudando, e é aí que o preço do ativo vai oscilar. Agora está em R$ 29,15 justamente por isso, porque o menor preço para você vender esse ativo é de R$ 29,15. E vamos fazer umas contas agora então. Se a gente quiser comprar R$ 2.000 desse ativo, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que saber quantas unidades a gente vai precisar comprar. A gente sabe que a gente tem R$ 2.000 para serem investidos e que cada ação do Banco do Brasil custa R$ 29,16, porque a gente está olhando para as pessoas querendo vender e não comprar. Então a gente vai dividir esse valor por R$ 29,16. Isso então significa que a gente quer comprar um total de 68,5 unidades desse ativo para a gente fechar esses nossos R$ 2.000. Só que tem um grande problema. A gente viu aqui que o lote é de 100 unidades. E a gente tem menos de 100 unidades. Então você talvez não consiga fazer isso comprando BBAS3. Você percebe isso, inclusive, olhando para a quantidade que está tentando ser negociada aqui nas ordens do book. A gente só vê múltiplos de 100. 1.500, 1.900, 6.000, 100, 1.300, 1.000. Então a gente vai ter que recorrer a um negócio chamado de ações fracionadas, que como o nome já diz, a gente vai comprar unidades abaixo do lote mínimo de 100, que é o padrão para BBAS3. E para você acessar essa ação fracionada, você só tem que colocar um F no final desse ticker, desse jeito aqui. Agora a coisa mudou, você até percebe que o preço variou bem pouquinho, né, 0,1 centavo, mas olha a diferença aqui, o lote agora é 1 unidade. E se você olhar as pessoas tentando negociar, olha só, 7 unidades, 10 unidades, 68, os números agora estão quebrados e agora faria sentido para a gente fazer essa compra. Então como a gente já calculou que seriam 68 unidades para 29,16, se você reparou, nesse nosso caso aqui a gente não compraria a 29,16, a gente compraria a 29,14. Então vamos fazer a conta com esse número. Bom, na prática não variou nada, né? Porque ainda são 68 unidades aqui que a gente teria que comprar. Só que você tem que checar se isso está disponível, se as pessoas estão dispostas a vender 68 unidades, por exemplo, de Banco do Brasil, a esse preço. Só que se a gente olhar no book, a gente confere que não tem. A gente tem 32, 36 unidades a R$ 29,14. Então o que teria que acontecer? A gente teria que comprar essas 36 unidades a R$ 29,14 e o resto a gente teria que comprar a R$ 29,15. Ah, Bernardo, então tem que refazer as contas todas, vai ficar super confuso, como é que eu vou fazer essa divisão? Não, você não precisa. O que você pode fazer? Você pode colocar o seu preço a R$ 29,15 e colocar as 68 unidades, porque automaticamente a corretora ela já vai olhar para preços melhores do que você falou. Então se você colocar as 68 unidades a R$ 29,15, o que vai acontecer é que ele vai comprar essas 36 unidades de 29 a 14 e o que faltar para você fechar o que você quer comprar, ele vai comprar desse preço que você falou, R$ 29,15. Então você vai raspar o book. E como é que seria isso na prática então? A gente vai vir aqui em comprar, você vai setar a quantidade que a gente viu que era 68, a gente vai colocar o preço que a gente viu aqui que pelo book a gente teria que colocar R$ 29,15 para poder comprar todas as quantidades que a gente quer, mesmo que compre a preços menores, o que é bom pra gente. A gente vai colocar a validade para hoje, porque a gente quer que essa operação seja feita hoje. Se ela não for concluída, essa ordem ela vai sair do book, nada foi processado, você não teve que pagar nada, e você só precisa colocar agora a sua assinatura eletrônica e enviar a ordem para tornar ela possível. Ela vai ser executada por quê? Porque a gente sabe que ela está disponível no book, porque a gente checou isso. E aí depois que você executar essa ordem, você pode entrar no seu extrato e você checar de fato como é que foi essa operação. Nesse caso aqui eu peguei uma operação antiga que eu fiz, que eu falei que eu investi em Sanepar, e você tem bem descrito tudo que você pagou, né? De impostos, de preço da ação, por aí vai. E se você gostou de entender como é que funciona a compra de uma ação, lembra que você também pode comprar fundos imobiliários da mesma forma.
E eles têm vantagens diferentes quando a gente compara com as ações. Uma delas, por exemplo, sendo a isenção de imposto de renda. Se você não sabe nada muito a fundo, eu vou deixar aqui um vídeo para você ver falando sobre os fundos imobiliários, mas qualquer dúvida que você tenha ficado, você pode também ficar à vontade para deixar aqui embaixo nos comentários. Não deixe de deixar o gostei, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Forte abraço!